A paz do Senhor nosso Salvador Jesus Cristo, meus irmãos em Cristo Jesus, mais um vídeo no meu canal. Vocês dão um likezinho aqui, compartilhem, se inscrevam no meu canal, todos vocês que vão ouvir esse vídeo. Eu, pastor Nilson Teixeira, estou sempre com vocês toda segunda e sexta-feira às 17 horas no meu canal. Hoje mais uma ministração. Ó Senhor Deus e Pai, me traz o entendimento, a capacitação dos altos céus para que eu possa ministrar com sabedoria para meus irmãos em Cristo Jesus e que todas essas palavras que saem da minha boca sejam ministradas por Ti ao meu coração, em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus ela fica em Romanos capítulo 5, no verso 1 ao 11. Portanto, sendo justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual temos acesso pela fé e a esta graça na qual estamos firmes e nos regozijamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nós gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulações produz a paciência, e a paciência é a experiência, e a experiência é a esperança. E a esperança não nos envergonha, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que é dado a nós. Porque estando nós ainda sem força, Cristo, o seu tempo, morreu pelos ímpios. Pois dificilmente alguém morrerá por um homem justo, talvez alguém ouse morrer pelo homem bom. Mas Deus demonstra o seu amor para conosco em que sendo-nos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Portanto, muito mais agora, tendo sido justificado pelo seu sangue, nós seremos salvos da ira por ele. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados como Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos regozijamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora recebemos a reconciliação. Irmãos, eu vou ser curto aqui, bem curto nesse, porque eu já ministrei esta palavra, mas se eu não me engano, no verso 3, 4, 5 e 6. Eu já ministrei essa palavra anteriormente, mas Deus tocou no meu coração nesta manhã para poder eu trazer aqui essa ministração aqui, que ela vai ser postada logo mais tarde. Ela veio ministrar esse versículo todo, do versículo 1 ao 11, falando do que Deus pode fazer na minha vida, justificando, como também, se eu não estou enganado, acho que Romanos 33, 3, se eu não estou enganado, que fala sobre justificação, que Deus nos justifica sobre tudo, e aqui também fala alguma coisa sobre isso, sobre justificar o que nós fazemos. Eu tenho uma pequena indignação, às vezes, com alguns pastores, alguns ministros do evangelho, que preferem julgar e dar sua própria doutrina humana dentro da sua igreja. Eles não dão a doutrina do Pai, a doutrina do Espírito Santo de Deus, que ele fala sobre tudo que está escrito nas Santas Escrituras. Eles querem impor aquilo que vem à cabeça deles, aquilo que vem ao coração deles. E aqui toda a Escritura, como diz aqui, que a paciência é a experiência, e a experiência, a esperança. Voltando, sabendo que produz a paciência é a experiência a esperança. Então nós temos sabendo que tudo a gente tem um porquê. A gente tem que ter paciência, nós temos que ter experiência, nós temos que ter sabedoria, nós temos que ter entendimento, nós temos que ter intimidade com Deus. E tudo isso se aloja tudo dentro desses versículos aqui, meus irmãos em Cristo Jesus. Às vezes nós ficamos confusos em tudo aquilo que a gente falamos, em tudo aquilo que nós observamos, aquilo que nós aprendemos na igreja, mas muitas das vezes tem pastores que falam apenas do seu próprio coração. Eles começam a falar, ministrando na igreja, e às vezes ele contesta cada coisa que são da igreja. Eu ouvi uma ministração essa semana que eu não fiquei muito agradável com essa ministração, falando sobre o tanque de Betesda, mas enfim, eu não estou aqui para recriminar e apontar e dizer nome de pastores. Eu falo aqui e os pastores que eles estão um pouco sem uma direção, sem uma visão espiritual de Deus para ministrar aquilo que a palavra de Deus fala. Eles estão desvinculando, eles leem uma palavra e interpretam outra,
eles não estão tendo a inspiração e nem a interpretação do Espírito Santo de Deus, porque aqui a ministração tem que ser dada por Deus, ela tem que ser ministrada pelo Espírito Santo de Deus, ela tem que ser falada pelo Espírito Santo de Deus. Ela não tem que ser falada do coração, ela não tem que ser falada apenas da boca para fora, o que o homem quer falar. Ele tem que falar aquilo que vem de Deus. E eu vou aqui, já pulando aqui para o último versículo, porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho. Então, o Filho de Deus, Jesus Cristo, ele veio nazareno, ele veio e morreu por nós na cruz do Calvário para perdoar o meu pecado e o seu pecado. Não é porque eu sou pastor, sou ministro do Evangelho, eu estou livre das sanções disciplinares de Deus, eu estou livre das sanções do meu puxão de orelha pelo Espírito Santo de Deus, porque Deus puxa a minha orelha, Deus puxa muito mais ainda, me cobrando muito mais, porque é dito na palavra de Deus, aos muitos são dados, muitos será cobrado, e às vezes a gente não prestamos atenção nessas ministrações, nós não prestamos atenção na palavra de Deus, do que é dito para mim e para você. Então eu vou deixar essa pequena ilustração para você, mais uma vez eu já fiz essa ilustração nos versos 3, 4, 5 e 6, e aqui eu vou ler mais uma. Portanto, sendo justificado pela fé, nós somos justificados pela fé. A gente tem que ter fé constantemente em Cristo Jesus para poder nós sabermos aquilo que Ele quer fazer na minha vida e na sua vida. Não adianta nós queremos fazer tudo pela nossa força, pelo nosso entendimento, pela nossa sabedoria. Não. Nós temos uma direção de Deus, e Deus fala, portanto, semos justificados. Nós temos que ter fé que Deus vai nos justificar a minha vida e a sua vida. E nós temos que ter fé que Deus vai perdoar os nossos pecados, como Ele veio e mandou Jesus Cristo para o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna, porque Jesus se crucificou, Ele sofreu em carne por mim e por você. E assim eu deixo a pequena ministração. Siga no meu Instagram, siga no meu Facebook, compartilhe aqui no meu canal, compartilhe com mais pessoas, se inscrevam mais pessoas para poder a gente evoluir cada vez mais as Santas Escrituras para aqueles que estão necessitando. Assim eu deixo essa pequena palavra, a paz de Cristo para todos vocês. Até o próximo vídeo. Amém.